Nós já temos visto o seguinte, que a etapa de correção de uma criança são duas. Qual é a primeira? A gente fala. Qual é a segunda? A gente produz uma dor. O ideal é que a criança aprenda por ouvir. Este é o ideal. Você quer um filho livre de tratamento no futuro? É um filho que aprende a ouvir, sem medo. Porque também não adianta se tiver medo. É um filho que aprende por ouvir. Onde você não tem que alterar, não tem que gritar, você não tem que, de preferência, não tem que produzir muitas dores. Essa é a formação ideal da gente. Então, nós vimos em Hebreus que são essas duas etapas. Deus corrige, treina a todo filho que ama e açoita a todo filho que recebe. As duas etapas. Falar e produzir uma dor. Tá? Tem criança de tudo quanto é tipo. Tem criança que te ouve com a linha regalada e está com medo. Ruim. Tem criança que te ouve quietinha e está compreendendo. Tem criança que ouve e pergunta e está compreendendo. Tem criança que ouve e pergunta e está resistindo. Então tem criança de tudo quanto é jeito. Não importa o jeito da criança, com o jeito da gente, a gente corrige aquilo que a criança tem. E a gente vai estabelecendo um padrão onde a criança vai ouvindo e vai compreendendo aquilo que a gente está ensinando, né? O alvo que a gente tem. Então, essa é a grande finalidade nossa. Provérbios 22:8, ponto 1, assunto que eu comecei a trabalhar no último domingo e que eu quero encerrar hoje. Eu preciso fazer algumas observações em cima desse texto. O texto diz assim, que a vara, o que semeia injustiça colherá males, e a vara da sua indignação falhará. Então, o que semeia injustiça colherá males. Queridos, Isaías diz assim, eu vou falar no segundo período desse texto, o fruto da justiça será paz. Lares que não gozam de paz são lares injustos, onde a gente está agindo de algum jeito com injustiça, ou com uma voz pesada, ou sem compreender direito o que a criança está fazendo. O que planta injustiça, colhe males. Mas aí diz assim, e a vara da sua indignação falhará. Aqui, a expressão nas Escrituras é uma expressão séria, que as Escrituras usam poucas vezes. Nunca discipline seu filho com raiva. Nunca. Seja verbalmente, porque a gente pode estar com raiva e descarregar só verbalmente, ou a gente pode estar com raiva e descarregar a raiva fisicamente. Não importa se é por falar ou se é pela dor, nunca discipline seu filho indignado. A vara da indignação falhará. O que é uma pessoa indignada? É uma pessoa ferida. É uma pessoa de alguma forma machucada. Nunca discipline assim. Por quê? Porque o que você está fazendo vai falhar. É a ordem das Escrituras, né? Como nós falamos, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, segundo o meu ponto de vista, ele tem uma faceta exagerada nele. Ele, para proteger o filho da agressão, ele acabou descobrindo o filho em outras áreas, fazendo com que a gente não corrija o filho, não eduque o filho de forma adequada. Agora, por que ele faz isso? Ele faz isso porque muitos pais, seja verbalmente, seja fisicamente, eles agridem os filhos. E aqui,
Nós temos alguns pais que foram corrigidos de um jeito excessivo quando criança. Ou numa fala pesada, ou numa punição exagerada, com uma dor exagerada. Pais assim, que sofreram uma marca desse tipo, eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, as escrituras não usam, mas eu vou usar, você coloca aí ela entre aspas, pais que sofreram esse trauma na infância, de terem sido agredidos verbalmente ou fisicamente, eles vão ter dois extremos na vida adulta como pais. O pecado, gente, empurrou a gente para os extremos. O pecado, ele é terrível nisso. Então, quando a gente sofre uma disciplina de forma inadequada, ou eu me torno agressivo para disciplinar meus filhos, ou eu me torno passivo para disciplinar meus filhos. Eu vou num desses dois extremos. Ou eu sou agressivo, ou eu sou passivo, né? E aqui nós temos um problema, porque quem é que põe limite em filho? Pai. Em especial, o pai. Se os pais não forem bem resolvidos com relação aos seus problemas de origem, eles vão ter a tendência de ir para um desses dois extremos. Ou eles são agressivos com o filho, ou eles vão ser passivos com o filho. O filho vai estar trepando na prateleira do mercado e ele não vai ter reação. Ele fica passivo naquilo lá. Os dois são ruins para a vida familiar. Os dois. Um homem agressivo, ele põe uma mulher desesperada, tendo que fazer o movimento de proteção com o filho. Então, um homem agressivo põe uma mãe numa situação muito difícil. Por quê? Porque essa mãe, ela tem que proteger o filho. É papel dela fazer esse movimento de proteção. Então, ou essa mãe fica muito em estado de alerta, desesperada, sobrecarregada para fazer a proteção do filho, né? Ou se ele for passivo, essa mãe também vai ficar em estado de alerta, porque ela vai virar a megera da casa. É ela quem vai ter que fazer a correção do filho. Qualquer um dos dois jeitos é um problema. É um problema. Aí, para os corajosos, qual pai aqui que sofre esse tipo de coisa, levanta a mão? Certo? Nós temos 3 irmãos aí que levantaram a mão. Então eu quero que vocês prestem atenção. Isso daqui é um problema. Isso daqui é um problema. E aí o que você faz? Comece a conversar com os seus, comece a conversar com os seus, com sua esposa, com seus filhos, sobre as suas histórias de infância. Comece a conversar com os seus. Por quê? Porque à medida que você conversar, você vai começar a entender um pouquinho o jeito que você é. Vai conversando um pouquinho sobre essas histórias da infância. Primeira coisa. Segunda coisa, pegue os textos bíblicos, escreve num sulfite, põe na tua geladeira, põe no teu espelho do quarto, decora os textos, porque isto daqui não é um livro comum. Isso daqui tem o poder de libertar. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso daqui tem o poder de te libertar. Segundo passo, terceiro passo. Ore a Deus. E peça graça da parte de Deus. Queridos, eu vou falar uma coisa vergonhosa. Foi uma prática minha. Vergonhosa. Que ocorrem com alguns homens.
filho pequeno atrapalha muito a vida íntima do casal. Os que têm filho pequeno sabem disso. Às vezes, o clima estava todinho armado lá em casa. Oba! Quando os filhos eram pequenos. Às vezes os dois brigavam. Às vezes os dois atrapalhavam a vida da Leci. O que eu fazia? Pulava no peito dos dois. Disciplinava eles, bronqueava com eles de um jeito exagerado. Por que eu fazia isso? A vara da indignação falhará. Eu estava indignado porque acabou a minha noitada. Acabou o meu namoro. O que eu fazia? E aí corrigia eles de um jeito exagerado. Especialmente verbalmente. Uma fala mais pesada, uma fala estúpida, irritada. É vergonhoso eu ter que admitir isso, mas junto comigo vão se levantar mais alguns aqui, que eu tenho certeza que vão sofrer desse mesmo problema. E isso é injusto com as crianças. Nós não podemos trilhar esse caminho, tá certo? Tem filho homem, que é um poço de sossego. O que você tem que fazer com ele? Vamos. Vamos. Então, filho homem, ele tem que ser treinado a assumir o volante. Ele tem que ser treinado a conduzir a coisa, porque papel de homem é papel de condução. Vocês estão entendendo? Tem diferença criar filho homem, filha mulher? Claro que tem. Os princípios são os mesmos. Todos eles vão ter que ter educação, vão ter que saber falar, vão ter que ter disciplina, tanto menino quanto a menina. Só que a aplicação do quesito papéis é completamente diferente. Mas completamente diferente. E aí é como eu estou dizendo para os irmãos. Papel define sexualidade. Hoje nós temos uma geração completamente problemática a nível sexual, exatamente porque os papéis não são bem definidos. Vocês vão lembrar, o filho passa por 3 etapas, de 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18, certo? 0 a 6, a criança vai com quem der atenção, não importa se é o pai ou a mãe. 6 a 12, a criança vai com o pai do sexo oposto. Porque a criança aprende o que é afeto. Acho que eu falei isso para vocês semana passada. 12 a 18, a criança vai para o pai do mesmo sexo. Por quê? Porque é hora de aprender os papéis da vida. É hora de aprender a se portar. E aqui, nessa fase dos papéis, é que a criança aprende a definir a sexualidade dela. Vocês estão me entendendo? Eu vou dizer uma outra coisa. Lembra que é uma coisa básica o senso de pertencimento? Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. São 4 etapas. O filho tem necessidade de saber que ele pertence, que ele é filho, que ele é amado e que o pai tem prazer nele. A gente já olhou isso lá atrás um pouco, de forma bem objetiva, mas a gente olhou. Aprove ao Espírito colocar o meu. O que é a expressão meu? Ele denota um senso de pertencimento. Entre 4 e 6 anos, quanto mais você puder adiar a escola, melhor. Entre 4 e 6 anos, vocês vão começar a conversar a respeito dessa situação. Vai ficar aí entre 4 e 6 anos da escola. Só que gente muito apegada, muito possessiva, criança muito apegada emocionalmente é um perigo. Por quê? Porque vai se apegar a alguém. Vocês estão me entendendo? Vamos pegar uma menina possessiva. Ela fica sujeita ao malandro?
Vocês estão entendendo? Você não treina uma menina possessiva. Aqui, ela sobe na garupa do primeiro motoqueiro. Aqui vai ficar complicado. Ou se vocês não quiserem excluir o motoqueiro, do primeiro tatuado. Ou se quiser excluir o tatuado, qualquer outra coisa. Faz sentido? Então a gente tem que ensinar a lidar com esse jeito apegado de ser. Deixa eu ver se eu termino. Provérbios 23, 13 e 14. Diz assim, Provérbios 23, 13 e 14. Algum irmão leia, por favor. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Se você não produzir palavra e dor, a criança vai ficar destinada ao inferno. Vocês estão entendendo? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Tá? É melhor essa dor de agora do que a dor posterior. Se tiver jogo, se tiver manipulação, se tiver uma artimanha, é sério. Vocês estão entendendo? Então isso precisa ser corrigido. Se o filho na adolescência estiver manipulando, você senta e pergunta. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está fazendo isso por tal coisa? A gente investiga a motivação do filho. Teve uma motivação estranha que ele não abriu com a gente diz que aquilo é manipulação, que aquilo é falta de verdade, a gente trabalha ele. Não corrigiu pela fala, a gente pune. É a mesma regra. Tudo bem? Tá. Um filho pode nascer parecido com o avô? Pode. Herda. Pode nascer parecido com uma avó, com um tio. Pode trazer. Gente, as tendências ficam na família. Filho não herda só coisa de pai e mãe, não. Filho pode herdar a emoção de vô, de vó, de tio, de tia. Até a quarta. Até a terceira ou quarta geração. A Bíblia ensina. O ideal é que na infância a gente perceba as tendências e faça a correção daquilo. Quando a Bíblia diz que a gente repete a bênção até 1000 gerações e a maldição até a terceira e quarta geração, pode ser uma questão espiritual, porque tem assuntos que são espirituais, gente. Não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com questão espiritual. Por exemplo, disciplina é um aspecto espiritual. Papel é uma coisa espiritual, não tem a ver só com emoção. Tem a ver com assuntos espirituais. Então nós não sabemos se vem no gene ou se vem nessa tendência espiritual. Eu tendo a crer que não vem no gene, que vem nessa tendência espiritual. E aí na cruz de Cristo a gente trabalha o que for preciso. Certo? Um sobrinho que não convive com o avô e que tem todo o perfil do avô. É o que eu estou dizendo para vocês. Isso pode acontecer. Agora, isso não importa. Não importa. Aí tenta entender o que eu vou falar para o irmão. Me aguenta. Se o seu filho tinha uma tendência de ser irritado e agressivo, ele deve ter manifestado isso em algum momento da vida. Aí cabia quem corrigir? Aos dois. Lembra do texto lá? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não vai se desviar. Lembra o sentido da palavra ensina? Instiga um comportamento ou freia um comportamento que ela tem. Os nossos filhos, a certeza que a gente tem é que eles vêm pecadores. Eles vêm com coisa ruim lá dentro deles. Vêm com um monte de coisa boa, mas vêm com um monte de tendência ruim. Aí a gente vai fazendo as correções de rota. Tudo bem? Última coisa, último texto. Vejam 29 e 17. O 15 e o 17. O 15 diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha que curioso, quem que põe limite? Meu pai. Mas a criança entregue a si mesma envergonha quem? Mas por quê?
Não é injusto? É injusto, mas é assim. Deus fez assim. Não é injusto. Parece injusto, mas não é injusto. Deixa eu explicar para os irmãos o que é. Está aqui o filho. Quem é o primeiro elemento que protege o filho? A criança entregue a si mesma envergonha em primeiro lugar quem? Porque ela é quem faz o movimento de proximidade com o filho. Ela é quem está próxima. Então não vai ter jeito. Ela quem vai passar o carão naquilo que o filho está fazendo. Agora, nós sabemos que indiretamente é o pai quem precisa proteger os dois, tanto a mãe quanto o filho. Mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a mãe. Tá? Homens, tão sério quanto aquilo que eu falei para as irmãs, eu vou dar uma palavra para vocês. Protejam suas esposas. Mas proteja desde uma louça a ser lavada. Porque às vezes a mulher está cansada da louça. Proteja elas desde uma louça a ser lavada até uma explosão que elas vão ter. Protejam. Então, homem, poupe. Porque quanto mais você poupar, mais ela resguarda o filho. Tudo bem? Especialmente até os 12 anos de idade. Especialmente até essa fase, tá? Prestem atenção. Toda vez que um filho for exigido em algo que ele não dá conta, o filho vai ter problema. Digamos que o filho do irmão seja 7. Digamos que o potencial dele, neste momento, seja 7. Se descuidar, cai para 5. Mas digamos que o potencial dele seja 7. Se a mãe exigir essa nota, o que vai acontecer com ele? Ele vai irritar. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Nós vamos ver, era para ser hoje, não vai dar. Semana que vem, então, esse versículo só, porque já concluímos a vara. O que irrita filho? Toda vez que um filho é exigido em algo que ele não dá conta, ele vai ter problema. Aí, então é a primeira pergunta, ele era 8 a 10 porque era da natureza dele ou porque a mãe exigia? Se a mãe exigia e não era da natureza, a queda na nota pode ser por vários motivos. Pode ser que ele está espanando a rosca, já não aguenta mais a pressão. Pode ser que mudou algum professor, alguma situação. Pode ser que teve um desarranjo dentro de casa e ele foi afetado por aquilo. Pode ser vários pequenos problemas que a gente identifica e pede para puxar a nota de novo. Se ele tem condições. Se ele não tem condições, eu estou tocando num assunto chamado desempenho. Só que prestem atenção nesse assunto. Desempenho. Filho muito exigido, naquilo que ele não tem condições, é filho destinado à ansiedade. Presta atenção no que eu vou dizer. Uma mãe que quer o 8 e 10 do filho na escola. Sabe o que essa mãe vai fazer? Senta direito. Come direito. Deita direito. A cama não ficou bem esticada. Volta lá e faz. Você está me entendendo? A mãe fica chata se ela levou esse assunto de desempenho para outras áreas da vida. E aí ela perde o filho por uma coisa chamada desempenho. Vocês estão entendendo? Então, mas aí, semana que vem nós vamos cair nisso. Queridos, semana que vem é muito importante. Pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Semana que vem é um assunto muito importante, tá bom?